façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-o: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando eu disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Estende suas mãos para cá, para orar pela minha vida. Senhor, nós queremos apresentar a nossa vida aqui diante do Senhor. E pedir nesse momento, Pai, que eu, como parte do corpo, aquele que vai ser a voz, aquele que vai pregar aqui, que eu seja um instrumento Teu. Que a gente abra os olhos aqui para esse texto que foi lido aqui, e que a gente compreenda de uma maneira tão profunda, Pai, que nunca mais a gente vai ler João da mesma forma. Eu peço que o Teu Espírito esteja aqui também, e que nós possamos ser visitados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda bem forte o Senhor. Amém. Então bora. Lucas, já deixa no verso 19 aí, enquanto eu vou dando uma introdução aqui. Gente, a gente percebe que João dá uma ênfase em falar sobre João Batista na sua carta, no seu livro, no seu relato sobre o Evangelho. Ele quer falar sobre João Batista, porque na semana passada a gente estava falando, primeiro, em Éfeso, o local aonde ele estava destinando essa carta, era um local que existiam, inclusive, denominações a João Batista. Então ele quis dar ênfase naquilo que o próprio João Batista falava sobre ele, para que essa galera tivesse os seus olhos abertos. E é importante a gente ler sobre João Batista, uma vez que no capítulo 7, verso 29 de Lucas, a palavra diz que perguntaram para Jesus sobre João Batista. E Jesus falou o seguinte sobre esse cara. Falou: esse é o maior homem nascido de mulher. Então esse é o relato, esse é o que Jesus achava de João Batista. Então é importante a gente saber um pouco sobre quem é esse cara. E o arquétipo dele, o que ele representa para a igreja de hoje. Olha só, João, em primeiro lugar, ele teve um nascimento sobrenatural. Ele nasceu de uma mulher idosa, chamada Isabel. Nós sabemos também que ele era de uma linhagem sacerdotal. Ou seja, João, ele tinha emprego garantido, salário garantido, uma vida garantida. Porque ele já era da descendência de sacerdotes. O seu pai trabalhava no templo e, exercendo o seu ofício no templo, era remunerado. Agora vamos parar para pensar na questão do país como estava naquele momento. A galera passando fome, os impostos pesadíssimos. Ser um sacerdote ou trabalhar no templo era um alívio para qualquer família. E João tinha por direito ser um herdeiro disso tudo. Só que em algum momento da vida de João, ele abandona tudo, junto com seus pais, ou sozinho, e vai para o meio do deserto. Ele abandona o hype, ele abandona o fato de que o templo tinha prestígio, de que a galera que trabalhava no templo tinha prestígio. Eles tinham respeito por trabalhar no templo. João abre mão de tudo isso, do ofício, do sustento, e vai para o meio do deserto. Ele abandona literalmente o sistema religioso para ir pregar no meio do deserto. A gente vai ler um pouquinho mais para frente o texto que vai falar sobre isso. Mas uma outra coisa também sobre João que é muito interessante é quem ele dizia que ele era. Ele dizia que ele era um verso.
Ele dizia que ele era Isaías, o texto que nós lemos aqui. Ele diz claramente que ele não é o Cristo, porque vieram até João perguntar se de fato ele era o Cristo. Gente, já parou para pensar? Já pensou, você está trabalhando, sei lá, chega alguém em você e fala assim, cara, você é o Cristo? Você é o Cristo porque parece tanto. Eu olho para você, eu vejo algo tão sobrenatural, os caras tiveram que ir até João e perguntar se ele era o Cristo. E aí tem alguns contrapontos que são interessantes também. A estola sacerdotal sendo trocada por roupa de camelo. A mensagem que mais parecia uma cerimônia religiosa vazia, com uma mensagem de arrependimento, e que até ofendia as outras pessoas que ouviam isso. O lugar fresco, com sombra, alimento, para comer gafanhoto com mel silvestre, no meio do deserto. O sucesso de João não foi medido pelo que ele fez. Afinal, gente, sabe quanto tempo demorou o ministério de João Batista? Cerca de 6 meses. Esse foi o ministério dele. Sabe qual que é o currículo de João? De milagre? Quantos cegos passaram a enxergar por causa da oração de João? Quantos paralíticos levantaram por causa de João? Sabe quantos? Nenhum. No entanto, Jesus disse que ele era o maior homem nascido de mulher. Qual é o parâmetro de Jesus? Porque ao olhar para isso, eu vejo que a nossa mentalidade ministerial, a nossa mentalidade de vida, ela é oposta ao estilo de vida que Jesus tem para nós. Porque sucesso para Jesus não é medido de acordo com o que você retém, mas de acordo com o que você divide. Sucesso para Jesus não significa você ser popular, você ter seguidores em massa. Isso não significa que Jesus te aprovou. Dar certo, né? Dar certo é a aprovação de Deus. João morreu com a cabeça cortada, com 6 meses de ministério. E Jesus disse que esse cara foi maior do que Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? Conhecem? O pai da fé? Vocês conhecem a história de Elias? Elias foi o cara. Ele vai para o Carmelo, faz um desafio para os idólatras. Os idólatras vão lá, fazem a parte deles lá, entregam sacrifícios. E a proposta era, o Deus que responder com fogo é Deus. Aí os caras fazem tudo o que é necessário, o que eles criam para que o fogo descesse do céu e não acontece nada. Elias restaura o altar, a gente sabe o que ele faz, joga água ainda para ficar mais difícil. E ele fala assim, Senhor, ouve-me. Cara, desce fogo do céu. Mata todos os profetas. Que coisa maravilhosa, né? João Batista foi maior do que esse cara. Segundo o que Jesus disse. Então, olhando para o relato de João e a ênfase que ele dá, a gente vai aprender um pouquinho, lendo o texto, sobre algumas coisas que talvez tenham passado, batidas, nas suas leituras bíblicas. E que hoje você vai aprofundar isso. Você nunca mais vai ler esse texto do mesmo jeito. Amém? Vamos começar aqui pelo verso 19. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. E declarou abertamente, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então, quem é você? Elias? Não. Profeta? Não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dá-nos uma resposta para que a gente leve aqueles que nos enviaram. O que você diz acerca de si mesmo? João então respondeu as palavras do profeta Isaías. Vamos lá? Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Deixa esse texto aí. Vamos lá. Para muitos aqui, deserto é sinônimo de dor, de escassez. Vou dar um exemplo aqui. O Pedro está sem namorar um tempão. Aí quando a gente olha para ele, a gente fala assim, porque ele está sem namorar, a gente acredita que ele está num deserto, né? Ele está num deserto sentimental, não tem ninguém. É só para te zoar, Pedro, porque você já está saindo dessa fase. Ou a gente olhar e passa por uma dificuldade financeira. O que a gente diz? Quando a gente está com uma dificuldade financeira muito forte. A gente fala assim, a gente está passando por um deserto financeiro. Então, um deserto virou sinônimo de coisa ruim. Aí a gente lê aqui no texto, Isaías falando sobre ele mesmo, e ele fala uma coisa aqui que tem um detalhe. Ele fala assim, eu sou a voz do que clama no deserto.
Ele não era a voz que clamava no deserto. E aí eu preciso explicar para vocês. Tem algo chamado, o significado, eu vou simplificar aqui. O significado da palavra deserto é o lugar da voz. É a tradução do hebraico para a palavra deserto. Lugar da voz. Da voz de quem? Tem alguém clamando no deserto, tem alguém clamando naquele lugar. João abandona o templo e vai para aquele lugar que tinha uma voz lá. E ele não foi lá ser a voz, ele foi lá dar voz à voz. Eu não sou a voz, eu sou a voz do que clama. Tem alguém clamando nesse deserto. E eu só dou voz para esse clamor. Ele abandona o sistema religioso, porque a voz de Deus já não estava mais no meio do sacerdócio. Ele abandona toda aquela beleza cerimonial, porque a voz de Deus já não estava mais lá, a voz de Deus estava no deserto. E João se propõe, de alguma forma, a estar aonde a voz de Deus estava e dar voz a ela. Gente, João é um arquétipo da igreja. A igreja hoje, ela tem a missão de João, ou parecida com a de João, de aplainar os caminhos para o retorno do Senhor Jesus, de preparar a noiva de alguma forma, para que nós sejamos adornados, para que nós sejamos colocados de maneira íntegra diante do Senhor, nos apresentando diante do Senhor, por causa do seu sangue. A igreja tem a missão de levar a palavra de arrependimento, de aplainar os caminhos para o retorno do Senhor. E aí nós olhamos, o estilo de vida de João eu abandono tudo aquilo que parece ser melhor aos meus olhos, para dar voz a uma voz. Eu abandono todo o prestígio ministerial, o sustento financeiro, para dar voz, ou para dar a voz ao que está clamando no deserto. Nós muitas vezes procuramos, ou estamos acostumados, com a aprovação de Deus no seguinte, da seguinte forma. Se há um ministério lotado, pregando na televisão, tendo espaço na rádio, tendo muitos seguidores no YouTube, inscritos no YouTube, muitos seguidores no Instagram, eu concluo que Deus está abençoando isso. Porque eu chego nesse lugar, tem uma mega estrutura, tem um painel de LED de 2 milhões. Como não pode ser Deus abençoando? Eu vou no banheiro desse lugar, é maravilhoso, parece banheiro de shopping. Eu chego lá, o som, investiram milhões no som. Como que Deus não aprova isso? Eu quero te dizer que João preferiu o deserto do que toda a estrutura proposta a ele. E não é que a estrutura em si é ruim, mas a estrutura não significa que a voz de Deus está lá. A aprovação ou um lugar lotado não significa que Deus está lá. Eu tive uma experiência muito legal em 2018. Eu estava pregando aí em cima. A igreja estava lotada. E o Senhor falou assim para mim: a partir de hoje, a minha presença não está mais aqui. Gente, eu tinha 16 anos de ministério, era alguém conhecido, tinha certo prestígio. Só que dentro de mim existia uma voz. Era o seguinte: Deus está na minha casa, cara. Eu vou começar na minha casa de novo. Eu vou ministrar para minha família. Eu vou pregar para eles, porque talvez o prestígio e todas essas coisas que nos apresentam como uma aprovação de Deus, na verdade, seja o juízo do próprio. Qual que era o juízo de Deus para o sacerdócio? Era tudo continuar do jeito que estava e não existia arrependimento. Qual que é o juízo de Deus para a vida de um homem que tem ministério? De uma pessoa que sonha em pregar a palavra? Qual que é o maior juízo que essa pessoa pode receber? A pessoa que quer sucesso no seu trabalho. Qual que é o maior juízo que pode estar sobre essa pessoa? É ela fazer errado e dar as coisas darem certo e ela permanecer no erro por causa disso. Afinal de contas, deu certo, então Deus está aprovando o processo. Mas às vezes não, às vezes isso é uma prisão. João vai para o deserto dar voz àquele que clamava. Aonde estão aqueles que vão para o deserto para dar voz àquele que clama? Aonde estão aqueles que estão nas esquinas, nas cracolândias? Aonde que estão aqueles nas suas casas, abrindo a porta das suas casas para falar do amor de Cristo? Aonde que estão esses? João, que representava o estilo de vida da igreja, foi para o deserto para pregar a palavra. A gente vai ler o verso seguinte. Alguns fariseus tinham sido enviados, interrogaram-no: então você batiza? Por que você batiza? Se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem.
Ele é aquele que vem depois de mim. E não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se e disse: vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente fez uma aula esses dias sobre isso daqui, né? Mas vamos lá. João, primeiramente, os caras chegam nele e admiram ele. Chegam nele falando para ele: você é o Cristo, colocando João lá em cima. E João fala assim: tem um que vem depois de mim. E eu não sou digno, apesar de vocês acharem eu grande. Apesar de vocês acharem o meu ministério relevante, esse cara que vem depois de mim, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Ele é muito maior do que eu. E eu vim para aplainar o caminho para que ele estabeleça o seu reinado. Eu vim preparar o caminho para que ele estabeleça o vínculo entre vocês e Deus. Eu não sou ninguém, eu sou só um instrumento. Queridos, todos nós que estamos aqui, temos que ter o anseio de sermos instrumentos na mão do Senhor. E que isso não encha o nosso coração. Que nós sejamos usados com poder para curar, para restaurar, para levar irmãos para a clínica de recuperação. Que nós sejamos movidos a esse trabalho todos os dias, mas que o nosso coração nunca se encha e que a gente saiba que tem alguém que vem depois de nós, que é muito mais poderoso do que a igreja. E ele é o motivo da igreja existir. E essa é a nossa consciência. A gente faz aqui, mas isso daqui não é tudo. A gente está preparando o caminho. Isso daqui é só o preparo, porque ele vem. E quando ele pisar nessa terra, a todas as nossas expectativas, tudo aquilo que nós esperávamos dele, será mais do que superado as expectativas. Então a igreja trabalha dessa forma. Aí ele vai dizer, e ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui eu preciso dar uma introdução um pouquinho maior, mas eu vou tentar resumir. A gente tem uma aula só sobre isso no nosso canal do YouTube, sobre o sacrifício substituto. Mas vamos lá, eu vou tentar ministrar aqui para vocês de maneira muito rápida. Lá no Éden, o homem peca. E o pecado do homem tinha por consequência a morte. Deus tinha falado: se você comer, certamente você vai morrer. O homem come e não morre imediatamente. No entanto, Deus o visita da mesma forma. Ele vai até o Éden de novo. Ele chama Adão de novo. E ele vai conversar com Adão. Adão estava escondido porque ele tinha vergonha da sua nudez. Vocês lembram desse texto? Ele estava nu, então ele tem vergonha da sua nudez e se esconde. Aí o verso 20 de Gênesis 3 diz o seguinte: que Deus mata um animal e coloca em Adão a roupa desse animal. Ele mata alguém morreu no lugar de Adão, para que Adão fosse coberto e se apresentasse diante de Deus agora sem vergonha nenhuma. O nome disso era expiação. Ele tinha o seu pecado expiado, ele tinha o seu pecado coberto de alguma forma. Até a palavra expiação e cobrir é a mesma palavra. Então ele tinha o pecado coberto, ele podia se relacionar com Deus por meio do sacrifício de um animal. E o nome disso era expiar, era cobrir. Só que existia uma promessa de que viria um cordeiro perfeito. Era o Cordeiro de Deus. E ele não ia cobrir o pecado. Ele iria tirar o pecado de uma vez por todas do mundo. Então nós vamos ver ao longo da Bíblia, por exemplo, Abraão sacrificando. E ele sacrificava por quê? Todas as vezes que ele sacrificava dizendo: preciso de um Salvador. O meu rumo é a morte por conta do pecado. Mas eu preciso da misericórdia de Deus. Alguém precisa morrer no meu lugar, para que o meu pecado seja coberto e eu possa me apresentar diante de Deus. Na lei, o mesmo sentimento. Eles pegavam o cordeiro e apresentavam um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar desse. Só que esse sacrifício era temporário. O cara já saía de lá e ele já saía com dívida, para no ano seguinte sacrificar outro cordeiro. Aí João vê Jesus passando e aponta para Jesus falando: está aí o Cordeiro de Deus, que não vai esconder o pecado do mundo, que não vai só cobrir o pecado do mundo. Ele vai tirar o pecado do mundo para todo sempre. 1 Coríntios, capítulo, meu Deus do céu, 15. A palavra vai dizer o seguinte: que um dia nós estaremos reunidos e a gente vai se perguntar assim: aonde que está a morte? Onde que está a vitória da morte?
E a gente vai se perguntar, o aguilhão da morte é o pecado. Aí alguém vai dizer, tragada foi a morte pela vida. Não tem mais morte, porque não tem mais pecado. Ambos foram vencidos. E nós vamos poder declarar, tragada foi a morte pela vida. A vida venceu eternamente. Porque o pecado foi tirado de uma vez por todas do mundo. Amém? Hoje a gente coexiste no já e ainda não. Nós já somos eternos porque fomos lavados com o sangue de Cristo. No entanto, a gente tem que lidar com a nossa pecaminosidade ainda aqui. Mas eu quero te dizer que um dia você não vai mais precisar chorar por isso, porque o Senhor vai tirar isso de você para sempre. Que um dia você não vai mais precisar dobrar os seus joelhos se sentindo incapaz e insuficiente. Quando João viu Jesus, ele falou, está aí aquele que vai tirar de uma vez por todas o pecado do mundo. Não haverá mais vício, não haverá mais prostituição, porque o pecado vai ser extirpado pelo Cordeiro de Deus eternamente. E por que o Cordeiro de Deus tirava o pecado do mundo? Isso é uma pergunta que fica pertinente, porque... Por que esse cordeiro, como que ele consegue? Qual que é o processo que ele consegue? Quando Adão cai, Deus fala assim, vai vir do ventre da mulher, um homem, e ele vai pisar a cabeça da serpente, e ele vai ser ferido nesse processo. Jesus é esse homem que pisou a cabeça da serpente, e que foi ferido no processo. Jesus absorve a ira de Deus. Nós cantamos aqui agora, Deus odeia o pecado. Deus não lida com o pecado. Tão certo como o Ocidente é distante do Oriente, o Senhor é distante do pecado. Qual que é a forma que ele encontra? De alcançar pecadores, punindo no Cristo esse pecado. Então quem tem que morrer? Quem morreu de uma vez por todas no nosso lugar? Quem foi o cordeiro que foi sacrificado e que a sua veste nos cobriu para que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus agora sem vergonha nenhuma? Foi o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a mensagem de João. João estava reunido com seus discípulos e quando ele vê Jesus, ele fala, segue esse cara, porque ele é o Cordeiro de Deus. Gente, eu já vi briga de discipulador por discípulo. Vocês já viram isso? Não é droga não, tá? Eu já vi briga de discipulador por discípulo. Esse cara é meu, é da minha igreja, esse cara é meu. Esse daqui é meu, eu que discipulei, é meu, você me deve, irmão. Mas João, na hora que via Jesus, ele fala, pode me deixar aqui e segue ele, irmão. Ele é o cara que eu estou esperando. E qual é essa mentalidade? É a mentalidade que a gente vai dizer que é a mentalidade de amigo do noivo. Abra sua Bíblia em João no capítulo 3. Versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo, no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviços ao noivo e que atende e o ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora está completa. Olha a mensagem de João. Os caras chegam e tentam arrumar uma treta, não sei se vocês perceberam, entre João e Jesus.
Porra, João vai deixar, Jesus está batizando mais que você. Aí João fala assim, cara, mas é isso, ele é o Cristo. Eu vim por causa dele, eu vim aplainar o caminho dele. Eu sou só o amigo do noivo. Guarda isso no teu coração. Vou te explicar aqui o que é o amigo do noivo. Na cultura judaica, quando ele falou, eu sou amigo do noivo, todo mundo entendeu. A gente que não entende. A gente aqui, no Ocidente, 2000 e tantos anos depois, vamos ter uma dificuldade para entender esse texto enorme. A galera lá sacou na hora. Por quê? Como que era o casamento judaico? O cara, ele chegava na mulher, aí ele falava assim para ela, eu estou indo preparar morada para a gente, preparar casa e todas as coisas para a gente. Eu vou e vou me ausentar por um tempo, eu volto um dia. Aí ele chama um amigo, Henrique, meu irmão, você vai cuidar da Aline durante esse período, que eu estou fora. E você tem a missão de fomentar o meu amor por ela, de encher ela de esperança que eu vou voltar, porque é difícil. Você vai ter que cuidar dela durante esse período. E aí eu saio em missão de construir uma casa, de construir um legado, para depois voltar e resgatar a minha noiva. Muito legal a história, porque parece muito com a da gente, né? A gente lê aqui e a gente fala assim, caramba, por isso que ele chama a igreja de noiva, é o mesmo processo. E aí tem um amigo, né, do noivo que cuida da esposa. E aí quando o noivo volta, o primeiro a receber o noivo é o amigo dele. Ele recebe e ele vai dar um feedback sobre como foi esse período, falando, cuidei dela, fomentei o amor por ela, ela está mais apaixonada por você do que no dia que você foi embora. E aí ele vai levar o noivo para encontrar com a noiva. E é maravilhoso isso, eles se encontram, casam, enfim, estabelecem família depois disso. Tem toda uma cerimônia de iluminar o caminho e tal, isso depois vocês leem no Aqueles da Bíblia. É um livro, ele vai falar um pouquinho sobre a cultura judaica e sobre o casamento judaico em si. Olha que legal, gente. Para pensar comigo. Jesus é o noivo. Ele é o noivo da igreja. Ele é o nosso noivo. Ele falou, eu vou preparar a morada, Mateus capítulo 25. Eu vou preparar a morada e eu retorno. Só que ele deixou amigos para que lidassem com a noiva durante esse período, com a missão de fomentar o amor da noiva pelo noivo, falando, o noivo te ama. O noivo está preparando morada para você. Ele está preparando um lugar especial para você. O noivo te ama. O noivo vai voltar. Pode encher o teu coração de esperança, porque o noivo vai voltar. O noivo vai voltar. Eu preciso adornar você. Eu preciso cuidar de você, porque eu sou o amigo do noivo. E quando ele voltar, ele vem em direção aos seus amigos para perguntar sobre a noiva. Queridos, eu fico me perguntando sempre, o que estão fazendo com a noiva de Cristo, cara? Ele deixou a noiva e ele falou, cuida, deixa ela mais apaixonada por mim. E muitos amigos do noivo estão deixando a noiva apaixonadas por ele mesmo. Apaixonadas por ele. Sem mim, você não pode fazer nada. Eu sou a sua cobertura, meu irmão. Você não pode viajar sem minha autorização. Você não pode namorar sem a minha autorização. Você não pode fazer nada sem a minha autorização, porque eu sou a sua cobertura. E você depende de mim. E não há oração que Deus responda a sua. Eu tenho que ir lá orar no teu negócio. Eu tenho que ir lá orar na tua casa. Eu não vou te ensinar a orar para você depender de mim para sempre. E você ser minha ovelha, não dele. E aí o noivo vem. E ele molestou a noiva. Ele fez com que a noiva se apaixonasse por ele. Gente, se eu, que sou um pecador, alguém olhar para minha esposa torto, eu já fico bravo. Eu imagino o justo olhando aqueles que tocaram na noiva dele, que fizeram da noiva dele uma meretriz. Foram cafetãos. Ou cafetões, não sei qual que é o plural de cafetão. Graças a Deus eu não sei, né? Cafetões, segundo o Henrique. Sabe o que um cafetão faz? Ele pega uma mulher, ele coloca ela para se prostituir para ganhar dinheiro. Sabe o que fazem da noiva do Senhor? Fazem dela uma máquina de ganhar dinheiro. Estão prostituindo a noiva e se tornando cafetões. Meu Deus do céu, imagina quando
Jesus voltar, quando ele pisar na terra de novo, e ele se dirigir aos seus amigos: vocês estupraram a minha noiva, vocês tocaram na minha noiva, vocês quase destruíram a minha noiva, vocês não estão apresentando a minha noiva da forma em que eu confiei ela em suas mãos. Gente, que esse temor enche o nosso coração, porque eu não sou o único chamado para ser um amigo do noivo. Você, como homem de Deus, participante do corpo de Cristo, tem a missão de ser um amigo do noivo e de preparar a noiva para o dia do casamento. E como João fez isso? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E eu preciso pedir perdão antecipado para você. Porque se eu estiver pecando, eu vou ter que apontar para você, eu vou ter que conversar com você. Eu não posso lidar com algumas coisas como amigo do noivo. Eu preciso te alertar para que você se arrependa, porque ele vai voltar, meu irmão. Porque eu sei que ele volta. Porque o meu amigo disse que volta, e eu confio na palavra dele, porque ele nunca falhou em uma palavra dele. E eu quero te dizer, ele volta. Ele volta e você precisa arrepender dos seus pecados. O amigo vai e ele apresenta a noiva. E João disse: eu sou o amigo. Eu só sou amigo, a noiva pertence a ele. A igreja não é minha, a igreja não é sua. O ministério não é teu. Aquilo que nós confiamos na tua mão não é teu. É emprestado, é temporário. O que a gente faz aqui é só um apontamento da nossa esperança. Aqui não é tudo. E se eu me sinto completo na igreja, eu não preciso de esperança. Eu não preciso de coisas que vão além. Agora, quando eu olho para a igreja, para a limitação dela, para as dores dela, eu não vejo a hora do noivo voltar. Porque quando ele volta, ele coloca tudo em ordem. Quando ele volta, ele coloca tudo em ordem. A gente vai ler Mateus 25 agora. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. Eu sei que tem uma galera que lê isso daqui como noivas, né? Não são noivas, são virgens. Noiva tem uma só. 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Só para a gente pensar aqui. Então todas eram virgens, só que umas eram prudentes e outras não. Aí ele vai dizer o porquê, o que ele chamava de prudente e o que ele chamava de imprudente. Ele vai dizer: as insensatas, as imprudentes, pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou para chegar. E todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito do noivo. Ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Amém? Aqui, eu não sei se você sabe também, é uma alusão ou uma continuação da cerimônia do casamento. Então o amigo se encontrava com o noivo. Existiam outros amigos. Normalmente o casamento acontecia à noite. Então existiam outros amigos. Esses amigos tinham que estar com as suas lâmpadas acesas. Lá não tinha pós de luz nem eletropaulo. Então eles tinham que estar com a luz na candeia acesa. E eles iluminavam o caminho do noivo até a noiva. Era basicamente o que eles faziam. Essa galera era escolhida, e aqui no caso eram virgens,
eram, no quem entrou para o banquete, foram as prudentes. Mas olha que legal, gente. No meio dessa bagunça toda, a galera se preparando, o óleo vindo, teve uma voz aí que talvez nenhum de nós percebeu. Teve um irmão que gritou: o noivo está chegando. E aí todo mundo começou aquele alvoroço. Eu tenho óleo, eu não tenho óleo. A voz que clamou é a voz do amigo do noivo. O amigo é aquele que chega avisando: o noivo está chegando. O noivo está vindo. Irmãos, vamos falar a realidade? É óbvio, a gente conhece a palavra, sabe que algumas coisas precisam acontecer ainda. Mas a realidade é que hoje a gente está muito mais próximo do retorno do nosso Senhor do que aqueles que nos ensinaram. É um fato. Não pelos sinais, por causa do tempo mesmo. Amanhã a gente vai estar mais próximo, para os nossos filhos, mais próximo ainda. E a nossa voz permanece a mesma. A missão da igreja permanece a mesma. Ela dá comida para os pobres, mas ela diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ela recebe todos os irmãos da igreja, mas ele diz, ou nós dissemos: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O noivo está vindo. Essa é a nossa parte. Essa é a mensagem da igreja. Se você entrar na igreja e falarem de Zaqueu, e falarem de Josué, e falarem de Moisés, mas não falarem de arrependimento, eu quero te dizer, não estão preparando a noiva para o noivo. Se você chega na igreja e as palavras são todas sobre estima, sobre amor próprio, sobre conquistas, sobre dinheiro, sobre amor às coisas daqui, eu quero te dizer, não é igreja. Não é igreja. Não estão cuidando da noiva. Estão se aproveitando dela. O amigo do noivo diz: o noivo está chegando. A gente precisa cantar: o noivo está chegando. A gente precisa chegar nos nossos irmãos e falar: irmão, pelo amor de Deus, não faz isso com o teu casamento. O noivo está chegando. Meu irmão, sai disso. Vício não é um caminho para um cristão. Abandona isso. O noivo está chegando. Eu preciso te dizer, corre, cara, o noivo está chegando. O noivo está chegando, ele está perto, mais perto do que nunca. E a gente vai gritar isso até o último dia da nossa vida. A gente vai ser conhecido como a igreja que sempre vai falar: o noivo está chegando. A nossa expectativa está no retorno do nosso noivo. Enquanto isso, a gente vai falar com o irmão mais fraco: ele te ama, ele nunca falhou em uma promessa dele. Quando eu estiver fraco, faz isso comigo. Os amigos do noivo fazem isso. Chega em mim e fala: pastor, ele volta. Ele vai responder essas orações. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Espera aí, eu estou com uma fome de justiça, fazer com as minhas... Calma. O noivo vem. O noivo vem. Não, mas eu quero fazer algo. Não, calma. O noivo está chegando. Ele está chegando e ele te ama. Ele está chegando e ele vai colocar as coisas em ordem. Ele está chegando e ele prometeu que ia preparar morada. E ele vai preparar morada para a gente. É isso que ele prometeu, é isso que ele vai cumprir. Vamos ficar de pé nos nossos lugares, gente? O dia que eu soube dessa palavra, eu compreendi a responsabilidade de pregar, por exemplo. Porque eu poderia, gente, de verdade, eu sei fazer a igreja crescer. Eu sei, já fiz. Mais de uma vez. É só falar o que o povo quer ouvir. É só dar o que o povo quer. Aí eles ficam. É só grudar em 3, 4 que tem dinheiro para bancar o aluguel. Aí você faz uma política ali. Aí o cara fala uma besteirinha ou outra, você passa um pano nos pecados dele, afinal de contas, é ele que banca a igreja. Aí você vai dando um jeitinho, aí você mantém.
caminho que a gente escolheu é muito mais difícil. Quando eu soube que eu sou um amigo do noivo, o meu coração tremeu. Então eu preciso abrir a Bíblia e falar o que está escrito nela. E saber que ela é o suficiente, que ele cresça e que eu diminua. Que daqui 10, 20, 30 anos você nem saiba o meu nome. Que eu seja apagado da história. Mas que a mensagem que eu trouxe seja eterna para nós. Porque ela é a Bíblia. E a palavra dele não muda. Que eu diminua e que as minhas opiniões todas caiam por terra. Afinal de contas, não é elas que valem. O que vale é o que está escrito. Aí eu sempre digo assim, cara, isso é maravilhoso, porque se eu estou falando a verdade, aí não está mais sobre mim. Se eu estiver falando a mentira, aí Deus vem e lida comigo. Mas se eu estiver falando a verdade, querido, você está ferrado. Se você não aplicar. Porque agora você sabe. Deus não nos chamou para ficarmos apáticos diante da nossa missão, de aplanarmos o caminho para o seu retorno. Não, Ele nos chamou para falarmos. Arrependei-vos porque o reino de Deus está chegando. Arrependei-vos porque o reino de Deus está chegando. E quando a gente fala de arrependimento, nós temos alguns estigmas na nossa mentalidade. O que é pecado, né? Para eu arrepender. Sexualidade, vício. Qual? Eu não estou falando do que você faz só. A gente sempre falou aqui. O que você faz é consequência de quem você é. O que um pecador faz? Peca. Então qual que é o problema? O problema é que você é um pecador. Esse é o problema. A gente sempre fala de efeito, causa e efeito. O efeito é pecar. Jesus veio resolver a causa. Ele veio resolver quem você é, irmão. Quando eu falo arrependei-vos, não é que Deus quer dar um jeito no teu vício. Deus quer dar um jeito em você todo. Não é que Deus quer dar um jeito no teu casamento porque você é truculento. Ele quer dar um jeito em você todo. Ele está falando para você o seguinte: você precisa nascer de novo da água e do Espírito Santo. Você precisa nascer de novo. Porque quando você nascer de novo, aí o que você vai produzir, Ele vai dizer, é fruto do Espírito. Agora, enquanto isso não acontecer, e você achar que o seu problema é só o que você faz, e não quem você é, você vai ficar lutando contra o efeito. Você tem febre? Você toma um antitérmico. A febre passa, só que se a infecção não foi tratada, a febre volta. A causa, antibiótico. Você vai tomar um antibiótico e ele vai na causa para curar a causa. Eu quero te dizer que Jesus é um antibiótico. Ele vai na causa. Qual que é a causa? Adão caiu, pecou e todos agora carecem da graça de Deus. Toda a humanidade. Todos nós caímos com Ele. Mas olha que maravilhoso. A igreja anuncia que Deus tem um cordeiro. A igreja anuncia que Deus tem um cordeiro que não vai cobrir o seu pecado e fazer como um antitérmico. Você sacrifica e sai de lá pecando de novo, devendo. Não. O que ele faz é aquilo que está escrito em Ezequiel 36, 26. Eu vou colocar em vocês o meu espírito e eu vou fazer vocês me amar do jeito que vocês têm que me amar. Eu vou colocar em vocês o meu espírito. E quando eu colocar o meu espírito em vocês, vocês vão amar a minha lei. O que ele faz com a gente? Ele transforma a gente. Eu venho e batizo com água, mas tem alguém mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo recaia sobre a tua vida hoje. Vamos orar, queridos? Tem alguém mais poderoso do que a igreja, e ele vem depois dela. Ele veio batizar com espírito e com fogo. Tem alguém mais poderoso do que o pastor. Tem alguém mais poderoso do que o ministério. Que ele cresça e que a gente diminua. Que ele cresça e que a gente diminua. Jesus, levanta os amigos do noivo aqui.
Os pregadores que estão nesse lugar aqui, Pai, que eles não sejam fanfarrões, aqueles cheios de orgulho, que se alimentam da tua noiva e que prostituem ela. Deus, que eles não liguem para popularidade, que eles não liguem para aceitação. Ah, Deus, se o Senhor nos levantou para sermos pregadores desse reino vindouro, para sermos anunciadores desse reino vindouro, então arranca de nós toda essa necessidade de nos sentirmos aceitos, de sermos grandes, de sermos relevantes. Deus, que nenhum pregador aqui seja maior do que a mensagem do Evangelho. Peça isso para o Senhor, você que prega a palavra, peça isso para o Senhor, que eu nunca seja maior do que a mensagem. Que eu nunca seja maior do que a mensagem. Nunca. Porque quando eu falar fora da mensagem, vão dizer, a mensagem é maior. Você está errado. Agora, se um dia o pregador for maior do que a mensagem, o que ele disser é a mensagem. Vamos, abra a tua boca. Aonde estão aqueles que querem quebrar o seu coração diante de Deus? Os amigos do noivo, que vão anunciar, o noivo vem, o noivo está chegando, o noivo está chegando, ele vem. Jesus, nós somos seus amigos. O Senhor nos chamou para sermos seus amigos, para aplanarmos o caminho da tua noiva, para vestirmos ela com justiça,